Josué no capítulo 24, aqui Josué no verso 1 diz que ele chama todos os líderes, os juízes e todos os oficiais de Israel. E ali ele começa a recapitular toda a história de Israel até aquele momento. E no verso 14 ele vira para todo o povo que está ali e fala: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quantos aqui declaram isso no mundo espiritual todos os dias? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu acho que eu hoje sou mãe, né, gente? É bom demais ser mãe, não é não? Ah, é muito bom. E eu acho que esse é o anseio de toda mãe, de todo pai. É ver os seus filhos servindo ao Senhor, crescendo nos caminhos do Senhor, sendo bem-sucedidos em todas as coisas, tendo a sua vida girando em torno do Senhor, não é? Esse é o desejo do meu coração, é o que eu oro todos os dias, o que eu peço todos os dias. E a Bíblia nos ensina a como conseguir isso. E eu queria estudar com vocês algum desses pontos. Como que eu faço para levar a minha casa, para levar a minha família a servir ao Senhor? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Volta lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. Gênesis capítulo 13. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, eu vou estudar com vocês 3 tópicos hoje. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi construir a sua família e manter a sua família em Hebrom. Hebrom significa Monte do Senhor, é uma figura da igreja. Olha lá, Gênesis no capítulo 13, no verso 12. Aqui é o momento em que Abraão e Ló se separam. Olha o que a Bíblia diz, verso 12 do capítulo 13. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ló arma a sua tenda, Ló como sacerdote, porque você, homem, é o sacerdote da sua casa. Ló pega toda a sua família e leva para viver próximo do pecado, próximo do mundo. Ló era um homem justo, mas ele pega toda a sua família e leva para viver próximo do mundo. Sabe por quê? Ele estava interessado nisso. Quando Abraão e Ló começam os pastores, eles se separaram porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam brigando entre si. Aí Abraão fala, olha, vamos separar. Abraão vira e fala, olha, pode escolher que lugar que você quer ir. Se você vir para um lado, eu vou para o outro. E Abraão, a Bíblia diz que ele olhou, olha lá no verso 10 do capítulo 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era uma terra frutífera. Era uma terra em que ele ia plantar e ele ia colher com facilidade. Era uma terra fértil. Ló estava olhando apenas no seu crescimento financeiro, dos seus bens, de aumentar os seus bens, de ser um homem dono de muitas coisas, poder dar conforto para sua família. Isso é errado, gente, querer isso? Não, não é errado. Você querer dar o melhor para sua família, querer dar conforto, querer plantar e o negócio já crescer rapidão. Mas era perto do pecado. Era perto do mundo. Desculpa a palavra, viu, gente? Eu tô em casa, posso falar, né? É burrice fazer isso. Vira e fala isso pro seu irmão. É burrice. Não presta. Não dá certo.
Ló pega e leva toda a sua casa, toda a sua família para morar próximo ao pecado, próximo ao mundo, próximo a Sodoma. Mas olha o que a Bíblia diz mais na frente. Vai no capítulo 14. Capítulo 14, verso 12. Aqui, eu acho assim, Deus manda tanta coisa para avisar a gente, né? Para dar sinal para a gente. Aqui acontece uma tragédia na vida de Ló. Toda a família dele é saqueada. Olha o que diz no verso 12 do capítulo 14. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Uai, ele mudou de casa. Ele mudou o lugar do acampamento dele. Porque no capítulo 3 a gente leu que ele armou o seu acampamento próximo a Sodoma. Então ele não tinha ainda entrado dentro de Sodoma. Ele não morava dentro da cidade de Sodoma, estou certa? Aqui já diz que ele morava em Sodoma. Uma coisa que você precisa entender é que o mundo é atrativo. O pecado atrai. Se não atraísse, ninguém pecava. É burrice ficar andando ali pertinho, no limite. Acordar todo dia e ver o pecado. Colocar os seus filhos para habitar familiarizado com o pecado. Porque fica. Não fica? Algo que te escandaliza, com o passar do tempo, já não escandaliza mais. Você já acostuma com aquilo. Aquilo não é mais estranho. Você continua achando horrível, horroroso, um absurdo. Mas não te choca tanto. É muito perigoso armar a tenda da gente em Sodoma. E aqui acontece uma tragédia com Ló. Vêm saqueadores, levam tudo que Ló tinha, leva Ló consigo. A Bíblia diz que Abraão vai lá e resgata tudo que Ló tinha. Ainda assim a ficha de Ló não cai. Ao invés dele pegar a sua casa, a sua família, tudo que ele tinha e sair correndo de Sodoma, ele continua lá. Vira para o seu irmão e fala, é burrice? Não é não? Se o Senhor Deus te deu algum aviso, acorda. Amém? Aleluia! Gente, Ló era justo. Só que ele se colocou numa posição de fragilidade. Ele colocou toda a sua família numa posição muito vulnerável ao pecado. Tudo aquilo que a gente vê constantemente, sem perceber, a gente começa a imitar. Aí mais na frente, no capítulo 19, vai mais para frente aí na sua Bíblia. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E Deus conta para Abraão antes. Aí Abraão fala, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por causa dos 50 eu não vou destruir. 40, 30, aí já para em 10. Aí Deus fala, por amor dos 10 eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha nem isso. Ló era o único homem justo naquela cidade. E aí Deus manda os anjos. E é tão interessante, quando os 2 anjos chegaram naquela cidade, capítulo 19, no finalzinho do verso 2, Ló chama os anjos para ir para sua casa. Os anjos viram e falam, não, nós vamos passar a noite na praça. Verso 3, Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló manda preparar ali a refeição, assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Ló já não estava nem em acampamento mais, já tinha uma casa dentro de Sodoma. Pouco a pouco você vai aprofundando raiz, você vai entrando. E não tem como você entrar no mundo sem o mundo entrar em você. Bispa, mas Ló era justo. Mas você quer ver o tanto que Sodoma entrou dentro dele? Você continua lendo. Os anjos viram para Ló, fala que Deus vai destruir a cidade, que é para ele pegar toda a família dele e sair da cidade, fugir, que Deus ia destruir. Ló vai falar com os genros dele,
As filhas de Ló ainda não tinham casado. Olha lá, capítulo 19, verso 14. Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Verso 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles hesitaram, porque o mundo é atrativo. Porque por mais que a gente ache tão horroroso, tão horrível o pecado, o mundo é atrativo, ele atrai. Ló não queria sair de Sodoma. Mesmo sendo um homem justo, ele não queria sair de Sodoma. Pouco a pouco, ele foi amando aquele lugar. Ele gostava de viver naquele lugar. E isso é muito perigoso. Pouco a pouco aquilo ali para de incomodar. E o resultado, meu irmão e minha irmã, de você levar a sua família, levar a sua casa para morar dentro de Sodoma, é o pecado, é a morte. A mulher de Ló morreu. A Bíblia conta que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Da família de Ló só sobrou ele e suas 2 filhas, que saíram da cidade literalmente empurrados pelos 2 anjos do Senhor. Não construa a sua família fora de Hebrom. E às vezes você fala: bispa, mas Hebrom é a igreja. Eu busco Deus lá em casa, eu oro lá em casa. Hebrom não é o monte do Senhor? Hebrom não é Deus, mas é onde Deus está. Traga a sua família para onde Deus está. Pague o preço. Às vezes é pagar o preço mesmo. Se você tem filhos pequenos, às vezes trazer para todas as atividades. Graças a Deus a nossa igreja tem atividade demais. Tem dança, se você tem filhos que gostam de dançar. Tem teatro, tem a equipe de música, tem o Shekinah, tem os eventos do Docmus, tem os eventos do Atitude. E às vezes pai e mãe vira motorista, né? Você fala: eu tenho que trabalhar. E às vezes o ensaio lá da equipe de música é durante a semana. E não dá porque você tem que ficar em casa. Você chega em casa do trabalho cansado e você não quer pegar o carro e levar a menina e esperar. Faça isso não. Pague o preço para você ter a sua família em Hebrom, dentro da igreja. É só você conversar com pais que já têm filhos adultos e que choraram demais porque os seus filhos não estavam em Hebrom. Vale a pena a gente pagar o preço dia a dia para ter a nossa casa em Hebrom, para ter a nossa família estruturada em Hebrom, respirando Hebrom, vivendo pela igreja. Se for para ter algum vício, que seja viciado em igreja. Amém? Melhor do que videogame, do que internet. Se for para ter algum vício, que seja igreja.